Muito boa tarde. O amor segundo Jesus. Não há tema mais importante e não há mestre mais importante para esse tema mais importante do que esse que nós estamos estudando. E para estudar o tema mais importante, que é o amor, com o mestre mais importante, que é Jesus, o livro, a referência essencial é o Evangelho de João. Não apenas porque João, evangelista, se definia como o discípulo mais amado, mas especialmente porque o olhar, a postura, o ponto de vista com o qual João escolheu falar de Jesus foi o ponto de vista íntimo, próximo, amoroso. É realmente uma oportunidade única que nós vamos trilhar praticamente versículo a versículo. No máximo 2 versículos por vez. E assim nós vamos aprofundando na medida das nossas possibilidades, porque certamente o entendimento de todos nós é o limite maior, mas há também o limite dos próprios coordenadores desse trabalho, que não são nem podem ser espíritos perfeitos, e também, muitíssimo importante, o limite do transmissor. A própria teoria da comunicação fala isso, do emissor, do receptor e da mensagem. Então, a luz que vem de Deus, através de Jesus, o amor, encontra 3 vidros grossos, sujos, escuros, para ultrapassar. O menos escuro, menos sujo de todos, sem dúvida, são os instrutores espirituais. O mais sujo de todos, sem dúvida nenhuma, é aquele que transmite a lição dos instrutores espirituais. Mas sim, o limite nosso é um limite extremamente importante. Qualquer educador precisa adequar a lição ao estágio de entendimento dos seus alunos. E Jesus deixou isso muito claro quando disse que mais teria a nos ensinar do que ensinou, mas que não pôde pela dureza dos nossos corações. Não é nada para se punir, não é nada para se desmerecer. Uma criança não pode se achar menor por ser criança. Ela apenas está vivendo o que a sua fase de desenvolvimento propicia. E nós também. Com essa atitude, com essa disponibilidade, com essas possibilidades e esses limites, façamos hoje nosso estudo sobre o tema amor, especialmente focado no
âmbito íntimo, o amor a si mesmo. Lembramos aqui que o Jesus, no mandamento maior, quando revelou à humanidade a resposta para a questão que todos os filósofos se debruçaram, qual o sentido da vida, quem sou eu? Ele resolveu, ao dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis o sentido da vida. E a resposta para o quem sou eu em profundidade se dá por 3 palavras dos profetas, confirmadas por Jesus: vós sois deuses. Complementada ainda no Evangelho, nas cartas de João, com a revelação: Deus é amor. Nem Jeová, nem Javé, nem Alá, nem Júpiter, nem Osíris, nenhum dos múltiplos nomes que as múltiplas culturas atribuem a Deus, o nome de Deus é amor. E nós, sendo deuses, o mesmo nome é o nosso. Nós somos amor. E o estímulo para todos nós é o aprofundamento, é a ultrapassagem da superfície para olharmos em profundidade. Para muito além de homens, mulheres, brancos, pretos, de uma nação ou de outra, de uma ideologia ou de outra, de uma religião ou de outra, de um planeta ou de outro. Nós somos espíritos, fagulhas de Deus, deuses, portanto, amor, portanto. Essa consciência parece pouco, mas é revolucionária. Porque é baseada na visão superficial que o homem agride a mulher, mata a mulher. Se ele soubesse que não é homem, se ele soubesse que apenas está homem, e que, usando mal essa posição, a tendência dele vir não apenas como mulher, mas como mulher vitimizada em outras vidas, para aprender a colocar-se no lugar do outro. Essa consciência acabaria com a violência contra a mulher. Se o rico soubesse que não é rico, a mesma coisa. Pararia imediatamente de explorar o pobre. Porque descobriria como ele estaria amarrando, algemando-se, atrasando-se. E assim o judeu em relação ao árabe, o árabe em relação ao judeu, o branco em relação ao preto, e de todas as cores em relação a todas as raças. E assim os fanáticos por uma posição frente às outras, nós precisamos nos pacificar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E para nos pacificar, é fundamental irmos à raiz. A raiz da violência está na falsa identidade, no apego que nós temos às falsas identidades. Porque não somos nada
do que o corpo indica, apenas estamos. E quando nos descobrirmos igualmente fagulhas do Criador, será uma pacificação profunda, essencial. Que essa descoberta oriente os nossos passos. Hoje vamos nesse sentido. É o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 16 e 17, que dizem assim: E todos nós recebemos também da sua plenitude, falando sobre Jesus. Nós recebemos da plenitude de Deus expressa pela plenitude de Jesus. E graça por graça. A graça, o amor, a luz de Deus, vinda, pura, através de Jesus. Graça essa que é assimilada na medida da graça que nós alcançarmos. Como aparelhos de rádio, que para sintonizarem as boas músicas, as boas notícias, precisam oferecer vibração compatível. Somente a nossa graça, somente a nossa vibração elevada permite que nós captemos Jesus de uma forma elevada. Se formos até Jesus portando desejos de poder, de supremacia, de violência, de inveja, não conseguiremos assimilar Jesus Cristo. Se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mau, elucidou o Mestre. Então, todos nós recebemos também da sua plenitude, da plenitude de Deus através da pureza de Jesus. Graça por graça. Graça através de graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés, com seu rigor, foi um instrumento perfeito para falar de uma justiça rigorosa, extremamente necessária e oportuna para aquele momento de evolução da Terra. Até Moisés, a cultura religiosa da Terra era que se alcançava graças ou se afastava desgraças, conforme um toma lá da cá. Oferecia-se bois, cabras, frutas, crianças ou mulheres, claro, os sacerdotes eram homens, em sacrifício, para afastar secas, para obter boas safras, vitórias sobre os inimigos. Era assim a nossa relação com Deus, com o alto, com os deuses, na verdade. Com Moisés foi uma revolução. Fica-se de bem com Deus, harmonizamo-nos com Deus por não cometer erros fundamentais. E disse ele, ou disse os céus, disseram os mensageiros de Deus através de Moisés: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho.
uma grande evolução. Não é através de sacrifícios que nos aproximamos de Deus, mas de misericórdia, de ajustamento nosso às leis de Deus. É fundamental para todos nós entendermos as leis humanas. Entender as leis de Deus. As leis humanas são importantes para nós nos movimentarmos em sociedade. Compreender as leis de Deus, porém, é essencial para ser. As leis humanas, nós assimilamos pela razão para ganhar, para ter vitórias no mundo. As segundas, as leis de Deus, nós dominamos também pela razão para aceitar, para parar de brigar com a vida, para poder nos libertar da dor como meio de despertamento. Até o senso comum fala, aceita que dói menos. E nós avançaremos na aceitação das dores individuais e coletivas quando entendermos o papel da dor no projeto pedagógico de Deus, cuja primeiro princípio, primeira alternativa é sempre o amor. E que só avança para a dor caso nós nos neguemos, nos fechemos às oportunidades de amor. Precisamos de ajustamento para diminuir o orgulho do homem velho. Precisamos de fé para expandir a semente do homem novo. Expiação e regeneração. Golias e Davi. João Batista e Jesus. João Batista que disse a frase maravilhosa, inspiradora, que é preciso que eu diminua, o homem velho diminua, para que ele, Jesus, cresça. Jesus, o símbolo do homem novo por excelência. Moisés foi e é importantíssimo para conter o bicho-homem, com o mandamento não. Jesus é essencial para expandir, para nos expandir ao homem anjo. Pelo mandamento, sim, o mandamento do amor. O Consolador, o Espiritismo, é fundamental para integrar em compreensão e ação, porque o cristianismo se afundou em ritos e dogmas, interesses e poderes. É preciso compreender Jesus e praticar Jesus. Com o seu mandamento, amai-vos e instruí-vos, repassado pelo Espírito da Verdade. Sem Jesus, religião será repressão e orgulho, como no pior judaísmo. Sem Jesus, religião será acomodação e poder, como no pior cristianismo. Sem Jesus, religião será intelectualismo e doença e doação material, como no pior espiritismo. Em tudo que fazemos,
para sermos, precisamos apenas fazer com boa vontade e amor. Alimente-se, banhe-se, respire, trabalhe, movimente-se no trânsito, viva em família, em todas as suas relações. O espírito de boa vontade não se define pelo o que faz. O que ele faz é quase tudo é a média do que o homem comum faz. A criatura de boa vontade distingue-se pelo jeito de fazer, pela boa vontade, pelo sorriso, pela disponibilidade para o bem, para o serviço, para o amor. Inspiremo-nos e avancemos cada dia o que conseguirmos fazer. E será para Deus o suficiente. Paz na terra aos seres de boa vontade. Muito bom saudar agora os amigos e amigas que estão conosco nesse momento. André Salvatore, muito boa noite. Nalva Gorri, muito boa noite. Enir Cajazeira também, muito boa noite. Dando também, sempre lembrando da amiga Mônica Silva. A lembrança da Enir nos serve de ponte para a amiga, para remeter nossas melhores energias, e também de lembrança para todos os amigos que estão no coração de todos. Que a luz que jorra aqui sobre nós seja espalhada pela nossa lembrança, pelo nosso carinho com outras pessoas, a todos aqueles de nosso conhecimento que estão necessitados de alguma forma, e para todos aqueles que, mesmo sem o nosso conhecimento, estejam também necessitados mundo afora. Que a Mônica e todos os necessitados no mundo recebam nossas humanas e as divinas energias que banham sobre nós nesse momento. Sandra Regina Linhares, lembrando-nos da importância de sermos acolhidos também em nossas próprias dores. Que todos os doloridos que aqui se reúnem recebam toda a assistência, toda a luz, todo o remédio necessário, seja para o nosso alívio, se ainda não estivermos despertos para a fundamental questão de em que ponto precisamos nos modificar, o que Deus está querendo nos curar e nos ensinar com essa dor. Se não tivermos ainda essa consciência, seremos sim aliviados hoje, agora. Se já tivermos essa consciência, seremos sim curados agora. Tudo depende de nós. Que assim seja para todos, em nome de Deus, que todos nos sintamos estimulados a compartilhar, a multiplicar,
o pão que vem das mãos de Jesus, que é repartido pelos seus arcanjos, anjos, mensageiros, de forma que a parte de pão que chega até nós possamos, imitando Jesus, imitando os seus mensageiros, também repartir e passar adiante. Façamos isso e seremos parte da corrente de luz, da multiplicação do bem que Jesus veio trazer para a Terra. Paz e bem a todos, uma alegria estarmos juntos e até amanhã em mais um episódio, em mais uma folha de aprendizado sobre amor, sobre auto-amor, com Jesus e com Deus. Paz e bem, ótimo final de dia, até amanhã.